Vamos ter, então, hoje uma palestra do nosso companheiro Sodré, que tem uma experiência muito grande na parte de tesouraria. Tá? Foi tesoureiro, inclusive, distrital no ano rotário, que se findou agora, 2021, 2022. É tesoureiro também de clube, tá? Além de inúmeras funções que já ocupou, como governador assistente, né, como chair para Interact, Rotaract, secretário de inúmeras governadorias, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 22, associado honorário de vários clubes, inclusive clubes de jovens também, como o Rotaract Clube de Santarém Vita, o Rotaract Clube de Macapá Tucuju, é associado representativo do Rotary Club de Macapá Sul, tá? E a sua classificação é consultoria empresarial. Então, eu vou passar aqui a palavra agora para o companheiro Sodré, para que ele possa ficar à vontade de fazer a sua apresentação. Esse é um tema muito importante, principalmente no início de ano, né, de ano rotário, né, para que os clubes não descubram que fizeram algo que não deveriam ter feito no término do mandato ou na virada de semestre, que também sempre é uma coisa que complica um pouco. Sodré, a palavra é sua. Você já está como co-host para poder compartilhar a sua apresentação. Obrigado, governador Rafael. Em nome aqui do nosso decano, do governador, companheiro do governador Raimundo Albuquerque, agradecer o convite a estar aqui na Abrol Pará e poder contribuir com o compartilhamento do conhecimento para todos, né, da academia e para todos que irão assistir, né, esta palestra. Tá? Dizer que, infelizmente, aqui no Amapá ainda nós não conseguimos, né, ter a nossa academia. Nós tivemos uma baixa de um clube aqui em Macapá, o clube mais antigo, infelizmente, fechou. E a gente também ficou assim, desamparado, né, com a quantidade de pessoas necessárias. Mas, quem sabe, no futuro, a gente vai conseguir também poder movimentar a nossa academia aqui, que é um instituto tão importante para o agradecimento e para o conhecimento de cada rotariano. Ninguém ama aquilo que não conhece, né? E hoje nós vamos falar sobre a tesouraria. E tesouraria, aí o nosso tesoureiro está na sala, né? Isaías, tesouraria é um negócio mesmo não tão agradável de se falar. Então, hoje nós vamos falar aqui dentro das normas, né, dentro do que preconiza as informações que temos em nossa organização, e, obviamente, que vai ter alguns questionamentos, né? Vamos quebrar alguns tabus aqui, verificar, talvez, até uma mudança de comportamento e de planejamento dentro do que a gente entende que seja a tesouraria. Eu vou compartilhar aqui. Apresentação, só me confirme se estão vendo aí em tela cheia. Estamos sim. Ok. Eu vou ajustar aqui. Aqui o palestrante tem essa dificuldade, né? Porque quando está apresentando, alguns controles fogem aqui. Seu comando. Mas vamos falar hoje sobre tesouraria eficaz, né? E vamos dar exemplos, vamos falar sobre as normas, e o que é e como proceder para que a tesouraria do clube atenda, né, a todos os seus requisitos. Então, aqui nós temos o clube que precisa arrecadar, né? O clube ele precisa ter recursos necessários. Nós sabemos que nós somos uma organização de serviços humanitários, nós pagamos para servir, né? Então, o clube precisa arrecadar valores para poder arcar com os seus compromissos, com os seus credores, né? E essa função é do tesoureiro. Um tesoureiro que tem essa árdua função de poder arrecadar esses recursos para custear as despesas. E aqui eu coloquei algumas das despesas que existem e que, claro, dependendo do tamanho do clube, né, podem ter mais despesas. Então, nós temos aqui o Rotary International,
temos a revista, tá? É importante que todo mundo saiba que a revista é um item obrigatório da nossa organização. A revista serve para ampliar o conhecimento do rotariano, a revista serve para poder mostrar as ações do clube. Então, a revista é essencial, a revista é importante e é obrigatória. Tá bom? Nós temos todo o mês de julho uma taxa para o Conselho de Legislação. Nós temos os distritos, né, despesas administrativas, com cópia, às vezes combustível, né, aluguel, se tiver. Então, tem alguns clubes que têm associação dos rotarianos, então também tem que pagar. Taxas bancárias, cartório, certificado digital. Olha aí um negócio importante, né? O certificado digital. Quer dizer, antes não era obrigatório, agora, para quem tem um CNPJ ativo, é necessário ter aí um certificado digital para estar em dias também com a Receita Federal. E tem clubes, obviamente, que tem pessoas também contratadas, né? Secretários executivos, né? Vigilantes, zeladores. Então, dependendo do tipo e o tamanho do clube, nós temos que arrecadar recursos para poder prover todas essas despesas. E a preparação para isso, né? A gente fala na preparação de 2 anos de antecedência. Olha que bacana é a nossa organização. Ela elege os seus dirigentes com uma antecedência de 2 anos para que ele possa se preparar, para que ele possa se planejar e aí executar o seu 1 ano de mandato com excelência e com eficácia, né? E nós estamos falando exatamente disso aqui. Então, com 2 anos antes, olha o que acontece. Há uma indicação, né? Então, é o início da preparação. Sabemos que nós trabalhamos na nossa organização enquanto conselho diretor, portanto, é eleito o conselho inteiro, né? A gente não elege apenas o presidente, mas é bom eleger já o conselho inteiro, que inclui o secretário, o tesoureiro, o protocolo, e aí eles têm que planejar, cada um na sua pasta, planejar isso. E aqui, essa preparação de 2 anos antes, eu indico para que você possa fazer os cursos na central de aprendizagem. Então, nós sabemos que nós temos uma central de treinamentos à distância dentro da nossa plataforma de ensino e que tem vários cursos e que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa central lá, como é que funciona, quais são os cursos que tem, para quem ainda não fez nenhum curso, né, poder ter essa motivação de fazer, né? E aí, quando chega em dezembro, né, que já dá 18 meses antes de você iniciar o seu mandato, você precisa acompanhar. O nosso ano fiscal brasileiro, nós sabemos que difere do ano fiscal americano, inclusive do ano fiscal do Rotary, né, que é de julho a junho. E no Brasil, nosso ano fiscal é de janeiro a dezembro. Então, obviamente, todo mês de dezembro, os clubes também precisam preparar suas prestações de contas, né? Precisam preparar as suas declarações de imposto de renda, aqueles clubes que movimentam valores e que precisam declarar. E, nesse período aqui, o tesoureiro eleito, tá? O tesoureiro eleito, ele precisa estar acompanhando o que o tesoureiro atual está fazendo, né? É uma transição. Aí nós temos aí 2 anos para fazer essa transição. E então ele acompanha todos os documentos, os orçamentos, as planilhas que são feitas para que ele possa aprender. Então, é um aprendizado. Quando chega em 12 meses, aí sim, ele já fez os cursos, preste bem atenção aqui na sequência, né? Ele já fez os cursos da Central de Aprendizagem, são vários cursos que envolvem a tesouraria e a gestão do clube.
ele já acompanhou no seu próprio clube quais são os documentos necessários que precisa ser feito para a prestação de contas, e aí ele tem condições de fazer o seu próprio planejamento. Tá? Então, ele faz o seu planejamento e, obviamente, inicia a sua gestão aqui, 1º de junho. E aqui eu coloquei aqui propositalmente um mês antes, porque o tesoureiro ele precisa ter condições de, em julho, arcar com seus compromissos. Né? Então, eu coloquei aqui um mês antes, para que ele possa também programar o clube e os seus companheiros para poder pagar em dias as suas cotas per capita. Né? Então, esse aqui é a preparação de um tesoureiro eficaz. E as responsabilidades desse tesoureiro? Então, nós temos aqui várias responsabilidades. Ó. Administrar os fundos do clube, receber as cotas, e aí eu destaquei a palavra receber, porque tem, né, muitos companheiros ainda tem uma questão muito pessoal, digamos assim, com a palavra cobrador, né? Então, cobrador é algo que ninguém gosta de ser chamado, né? E ninguém gosta nem de ver um cobrador, né? Então, muitos ainda falam que o tesoureiro não é cobrador, certo? Só que receber cotas, olha, imagine você essa palavra receber, né? Ele precisa receber as cotas dos associados. Para receber, ele precisa pedir as cotas para os associados, né? Para aqueles que não voluntariamente, antecipadamente, se ofereceram para pagar. E para aqueles que não fizeram isso, para ele pedir, obviamente, um pedido de um tesoureiro nada mais é do que uma cobrança de fato, né? Então, a gente entende, dentro das normas do Rotary, dentro das palavras que a gente vai colocar aqui, a gente entende que o tesoureiro precisa cobrar, sim, né, os seus associados. Seria excelente para todos os tesoureiros se todo mundo, antes do vencimento, pudessem fazer os seus pagamentos. Né? A gente vai falar lá na frente que é bem bacana de fazer isso, é bem fácil também de fazer esses pagamentos. Informar os rotarianos sobre as finanças do clube, né, a função dele, colaborar com a Fundação Rotária, tá, importante. E olha aqui essa frase, né, que a gente tem dentro dos manuais e das normativas da função: pagar as cotas per capita ao RI, pagar as cotas distritais e associadas ao RI sem assistência externa. Tá? Aqui também é um outro tema polêmico dessa área da tesouraria, que a gente também precisa entender que essas cotas são de responsabilidade do rotariano. Então, o rotariano precisa, sim, meter a mão no bolso, como se fala no popular, e pagar as suas próprias despesas, né? Que são despesas sem precisar de nenhum auxílio externo, de nenhum projeto que venha de um outro recurso. Essas cotas e essas taxas da tesouraria. Aqui, essa é uma outra frase que tem nos manuais, ó, que o tesoureiro precisa criar, ou precisa ter um mecanismo de cobrança. E esse mecanismo de cobrança, nós temos que ver lá na frente que nós precisamos facilitar o máximo, né, para que aquele companheiro tenha, de fato, um sistema que possa facilitar o seu pagamento das suas cotas. Né? Nós sabemos que nós pagamos para o clube, e o clube tem na função do tesoureiro que arcar com as despesas externas, pagando a revista, pagando o próprio distrito, o RI e as outras despesas administrativas. Certo? Então, esse sistema de cobrança é o que o tesoureiro eficaz vai fazer em seu planejamento. E aqui, olha, nós temos vários itens que possibilitam a entrada de fundos.
né? Então, o clube de Rotary aqui no Brasil, ele é uma associação civil sem fins lucrativos que pode sim ter parcerias com outras organizações. Não há nenhuma proibição nas nossas leis aqui dentro do Brasil, né? E o manual do Rotary Internacional, ele diz assim, ó, se não conflitar com as nossas regras e não conflitar com as leis do seu país, é possível, sim, que você faça a adaptação do seu estatuto, tá certo? Então, aqui eu coloquei ó, algumas categorias de entrada de fundo, né? Os pagamentos das cotas do clube, todo mundo sabe disso. Doações, o clube pode receber, sim, doações de terceiros, de empresas, etc. Verbas arrecadadas em atividades do clube, né? Então, vamos entender essas verbas aqui como uma ação entre amigos, que é muito conhecida já entre todos aí. Os subsídios da Fundação Rotária, obviamente, são que chega na conta do clube para ser executado um projeto, depois prestado contas, né? E os fundos para patrocínio, né? Sabemos também que é possível o clube receber patrocínios, tá? Aí temos aí uma ação aí do Belém Sul com o Santana Vitória Régia, de uma corrida virtual que pode sim receber patrocínios sem problema nenhum, tá? E os itens abaixo fazem parte da categoria de saída. Então, nós temos que pagar o distrito, pagar a revista, despesas com refeições, né? Despesas com assédio, com funcionário, e assim por diante, todas essas despesas que o clube tem, dependendo do seu tamanho, como nós já vimos. Aqui, ó, aqui eu trouxe para vocês um organograma de um clube, né? E é interessante esse organograma, porque a gente vê dentro de um clube funções específicas para arrecadar recursos, para captar recursos, né? Então, nós temos aí, dentro desse organograma, várias caixinhas. Esse organograma é de um clube médio, tá? Então, nós temos aí o nosso conselho diretor, né? E tem as comissões permanentes que cada clube precisa ter, né? Dentro do seu clube, obviamente, o clube tem autonomia para criar comissões a mais, criar subcomissões sem problema nenhum. Esse aí é apenas um exemplo de um clube de tamanho regular que você possa ver, né? E aqui eu atento, né, para onde é que ficaria o tesoureiro, né? Seria uma pergunta aí para vocês poderem verificar. Obviamente tem mais setas aí na planilha que mostra exatamente pessoas, né, que são responsáveis por recursos, pessoas que são responsáveis por captar recursos, né, para ir atrás do dinheiro para poder realizar alguma coisa. Mas nós sabemos que o tesoureiro, ele está onde? Ó? Ele está aqui no conselho diretor. Tá? O tesoureiro faz parte do conselho diretor, ele é um diretor, né? Assim como o presidente, o secretário, o protocolo. Mas nós podemos também ter dentro do nosso clube outras pessoas capazes de arrecadar recursos também. Né? Então, nós temos aqui, dentro do projeto de prestação de serviço, nós temos uma subcomissão que é a captação de recursos para o projeto. Né? Nós temos aqui dentro da Fundação Rotária uma pessoa que capta recursos para a Fundação Rotária. Né? Aqui nós temos na sala um grande captador de recursos, que é o governador Rafael Bulhosa, que faz parte dessa caixinha aí da Fundação Rotária e está a todo momento incentivando e captando recursos, e ele não é o tesoureiro. Tá? Então, só para que vocês entendam que é possível, sim, dentro de um clube, ter outras pessoas que lidem com recursos que não seja o tesoureiro. Vai para a mesma conta, aí depende do clube, né? Tem clubes que tem mais de uma conta, tem clubes que pode ter uma conta só, e o tesoureiro, sim, vai ficar com a guarda daquele recurso e vai saber que aquele recurso, mesmo estando numa conta só, não é tudo dele, né? Não é todo da administração do clube, e sim de outros projetos também. Tá? Então, esse aqui é um modelo de um organograma de um clube onde tem a tesouraria incluída também e outras pessoas
desse tipo. E o planejamento orçamentário do clube. Então, lá nós vimos todas as entradas do clube, o que nós temos de entrada, o que nós temos de saída, e nós precisamos fazer o planejamento. E entender que o nosso clube ele não tem fins lucrativos, né? Então, tudo aquilo que eu planejei de arrecadação vai exatamente atender às despesas, tá? E aqui eu levanto um tema nesse momento sobre o que eu ouço muito de muitos companheiros é assim: ah, mas o clube não tem um lastro, o clube não tem um fundo, né, de reserva para fazer os projetos. E aqui eu torno a falar para vocês que nós estamos falando da tesouraria do clube, né? A tesouraria do clube não faz projetos, certo? A tesouraria do clube é para poder arcar com as despesas administrativas do próprio clube. Então, é por isso que eu mostrei para vocês lá aquelas funções que são específicas de projetos, certo? Por que a gente fala isso? Porque as pessoas falam assim, se não, a gente poderia aumentar a mensalidade, digamos assim, né, uma palavra mais simples para todo mundo entender, para o clube ter um lastro, né? Mas, na verdade, o clube precisa fazer o projeto, vamos pela lógica, né, do passo a passo, como deve ser feito um clube de Rotary quando se executa um projeto. Na verdade, ir na comunidade, identificar na comunidade, junto à comunidade, o que a comunidade quer, né, e não é o que o clube quer, e sim o que a comunidade quer. Em cima dessa necessidade, você faz o projeto, nesse projeto você vai ter o valor, e a partir desse valor você vai fazer as ações para conseguir aquele valor, né, para poder implementar o projeto. Então, muitas pessoas acham assim, não, eu tenho que primeiro arrecadar o dinheiro, quando eu tiver o dinheiro é que eu vou pensar em fazer um projeto. Então, não é isso que a nossa organização ensina, né? Ela ensina que você precisa primeiro fazer o levantamento para depois o projeto. Então, é por isso que o clube não tem lastro, é por isso que o clube não tem fundo, a tesouraria tem que receber os valores daquilo que foi planejado, né? Ah, mas se puder ter, pode? Pode, não tem problema nenhum, né? O clube pode fazer, sim, o seu caixa, mas tem algumas limitações, tem algumas regrinhas que o clube precisa entender para que não possa cometer nenhum equívoco nessa arrecadação. E aqui o Rotary é uma organização que lhe dá todas as informações. Primeiro, ele lhe deu todos os cursos, né, para você aprender a lidar com a tesouraria, o que é a tesouraria, quais são as funções, quais são as responsabilidades que tem que fazer. E olha aí, no final ele te dá uma planilha, né, pronta para você preencher. Tá? Então, essas informações você tem acesso. Essa planilha tem todas as receitas e todas as despesas possíveis, né, que o clube possa ter. Se não tiver que você deseja, você pode incluir mais uma linha aí nessa planilha de cálculo. Né? Então, eu vou passar aqui para que vocês possam ver, né, todas essas despesas que tem aí. Ó. Então, telefone, né, material de escritório, tem aluguel, tudo que tem aluguel, né? E aqui você tem as cotas também, as assinaturas. Olha, tem seguro, né? A gente não ouve falar em seguro aqui, mas em muitos clubes em outros países é obrigatório ter o seguro, né, de responsabilidade civil daquele clube. Então, tem as convenções, tem clubes que se preparam para as convenções, tem clubes que se preparam para ir nas conferências, com recursos, inclusive, né? Então, tem uma série de itens aqui que você pode estar preenchendo, né, e para poder compor o seu orçamento. E o orçamento é aquilo que vai ditar as regras, né, do seu ano como tesoureiro daquele clube. Tá? Então, isso aqui é bem complexo, né? Sabemos que nossos clubes aqui na nossa região não tem tantos elementos de despesas e de receitas assim, mas isso aqui é uma planilha que pode atender
clubes de vários tamanhos. Inclusive aqui, ó, caridade, as doações, né, que o clube pode fazer para a Fundação Rotária, para outras entidades também. Tá? Então, aqui você pode alencar todas essas informações aqui com relação a isso. Tá bom? E aí, mais uma vez, a palavra que a gente fala muito no Rotary sobre voluntariado, que nós somos, né? Mas na hora de pagar, olha aí que aparece a palavra obrigado, né? Então, os rotarianos, eles são, sim, obrigados a pagar, né? Porque quem não paga, você não fica mais associado, né? Então, para você se associar à nossa organização, você precisa pagar. E esse pagamento, nós sabemos que vai custear todas aquelas despesas já mencionadas, e despesas obrigatórias, né, mencionadas lá. Então, nós precisamos, sim, nós somos obrigados, sim, a pagar as cotas e ao tesoureiro o responsável por esse recolhimento. É o tesoureiro que vai estar falando no particular ou colocando no grupo do WhatsApp, né, dependendo de como for a situação de cada clube, tá certo? Então, não há também nenhuma regra que impeça o clube de estabelecer como irá fazer essa informação dos que pagaram, dos que não pagaram. A gente entende que é bom que seja no privado, mas não há nenhum impedimento de você também colocar isso de uma forma mais geral, apenas para os membros do clube, né? Ninguém vai colocar na internet, obviamente, de acesso ao público, mas um grupo de WhatsApp, que todos os membros do clube estão ali presentes, também você pode utilizar, né, esse mecanismo e colocar as pessoas lá. Quem sabe as pessoas não querendo que veja o seu nome lá com a tinta vermelha, pague até antes, né, do vencimento das suas obrigações. Então, essas informações aqui são importantes porque o tesoureiro precisa ter. E aí, com o tesoureiro, com todo o curso que ele fez, né, e o conhecimento que ele tem, ele consegue, inclusive, gente, prever, né, quanto é que vai ser a sua cota antes da fatura chegar. Olha aí que bacana, né? Por exemplo, aqui no nosso clube, a gente já sabia quanto ia dar a nossa cota do RI, né? Antes mesmo do RI fazer fatura, porque é uma conta matemática bem simples, né? Você precisa só saber quantos companheiros tem no clube e saber quantos companheiros entraram naquele semestre anterior. E aí nós vamos falar sobre as cotas rateadas, né? Então, as cotas rateadas é algo que sempre existiu, né? Poucas pessoas conhecem essa metodologia de cobrança do Rotary International, mas é bem simples. Uma cota do Rotary ela é dividida por 6, porque nós pagamos semestralmente, né? Então, $35,50, que é o que a cota desse semestre, você divide por 6, então você tem uma cota mensal. E se aquele companheiro entrou no meio do semestre, por exemplo, ele vai pagar 3 cotas mensais. Então, o tesoureiro já sabe que naquele outro faturamento, ele vai ter que acrescentar não só a quantidade dos companheiros que estavam no clube naquele dia 1º de julho, naquele dia 1º de janeiro, assim como as cotas rateadas dos companheiros que entraram no meio daquele semestre. Tá? Então, ele faz aquele cálculo matemático bem simplesinho e sabe, obviamente, quanto é que ele vai ter que pagar, né, antes mesmo, de começar, né, o mês de julho, por exemplo, que é o primeiro dia do ano rotário. Por isso que eu coloquei lá naquela slide o mês de junho, né, porque o tesoureiro que vai entrar, ele já em junho, ele já tem condições de saber exatamente quanto é que ele vai precisar ter de recurso para poder pagar as cotas. E como pagar essas cotas?
O tesoureiro não foi na reunião, poxa vida, estou com dinheiro aqui no meu bolso para poder pagar e o tesoureiro não foi. Aí vai adiar mais uma vez aquele pagamento. Se o clube se reunir de 15 em 15 dias, como é possível hoje no regimento, vão ser mais 15 dias de atraso, né, naquele pagamento, porque o tesoureiro não foi na reunião. Então, o tesoureiro ele precisa criar formas de cobranças diferenciadas para poder atender, né, a maior quantidade de pessoas, né? Então, existe o boleto bancário, ele pode muito bem emitir os boletos bancários. Hoje nós temos bancos grátis, bancos online, bancos oficiais, que o clube pode abrir uma conta nesse banco, não vai pagar nenhuma taxa, não vai pagar a taxa de boleto, vai poder emitir boleto para cada um dos seus companheiros, né? E aí, quando o boleto for pago, vai saber quem foi o companheiro que pagou e etc., e vai poder fazer a sua contabilidade. Tá? E tem uma coisa também muito bacana, que o Rotary Internacional já usa isso já há algum tempo, que é o cartão de crédito recorrente, né? Então, através do seu cartão de crédito, você pode também, junto ao clube que tem acesso a uma dessas contas, que tem esse recurso, você programar, né, o seu cartão de crédito para que todo mês saia aquele valor certo da cota destinada ao pagamento do clube, tá certo? Então, também é um negócio muito bacana. Aqui no nosso distrito, eu lembro, quem começou com isso foi o Rotary Clube de Boa Vista, né? Começaram com isso lá, não sei como está hoje, lá, mas eles já faziam isso lá já há algum tempo, e eu acho isso muito bacana também. Fora o Pix, né, que existe também, e obviamente o pagamento em espécie, que a gente nem aconselha mais hoje, né, porque ninguém mais nem aconselha você ficar andando com dinheiro por aí, indo para reunião, então é bom até para a contabilidade do tesoureiro que os pagamentos sejam feitos todos via eletronicamente, né, direto para o banco, ou através do boleto, ou através do cartão, ou através do Pix, e assim a contabilidade fica, sem dúvida, mais transparente, né? Então, é possível fazer isso? Hoje é bem fácil você contratar serviços, contratar plataformas de pagamentos, né, para que você possa ter esses serviços aí. Inclusive, nós temos um companheiro nosso, que foi rotaractiano, inclusive é de Belém, ele tem uma empresa que é uma fintech, uma empresa de tecnologia bancária, que ele faz isso aí sem problema nenhum para cada clube, então fica muito bacana a cobrança também disso. A empresa dele chama Tiva, é só procurar aí nos apps, Tiva, vocês vão encontrar a empresa do nosso companheiro, que é de Belém, hoje ele nem mora mais em Belém, inclusive, eu estava em São Paulo. E, então, você tem que providenciar, fazer essa forma, né? Você tem que ampliar as formas de pagamento. Ah, eu só recebo em dinheiro. Vai complicar, né? Porque as pessoas hoje não têm o dinheiro, como é que vai pagar? Ah, o clube não tem uma conta no banco, por exemplo, para emitir um boleto, não tem uma conta no banco para poder receber o cartão de crédito. Não precisa, tá? Não precisa ter conta em banco. Hoje, existem várias empresas que não são bancos, mas que elas oferecem esses serviços para que você possa ampliar o leque de possibilidades para que o companheiro pague em dia, né, as suas cotas. Ok? No final, a gente vai ter, claro, um pedacinho de perguntas. E aqui, a gente vai mostrar para vocês, né, como o que é esse cálculo da tesouraria, o que o tesoureiro tem que fazer para poder pagar em dia as suas despesas, né? O que implica nesse pagamento das despesas. Tá? Então, a gente vai falar aqui, vou mostrar para vocês aqui, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, onde eu vou mostrar para vocês uma planilha, tá? A gente vai tomar como base aqui o clube
que iniciou as atividades em 1º de julho, então o clube começou, um clube novo, né, que não tem dinheiro em caixa, não tem nada, para a gente poder entender como é que funciona as despesas do Rotary. Deixa eu compartilhar aqui. Aí só me confirma aí se já está aparecendo. Está aparecendo aí, Rafael? Faz sinal aí que eu estou te vendo aqui na telinha. Está aparecendo, né? Então tá. Então, essa aqui é uma planilha feita para um semestre, né? Então, de julho a dezembro, serve para qualquer Rotary Club, né? Eu coloquei aqui exemplo de 10 associados. Hoje, o dólar rotário está 5,17, né? Mas nós sabemos que não é mais usado o dólar, né, para pagamento das per capita do RI, tudo é feito em real, tá certo? O dólar é usado no primeiro dia do mês que inicia o semestre, e aí não se usa mais dólar nunca mais, né, naquele semestre, tá certo? O dinheiro fica em real, e ninguém sabe se é bom ou se é ruim, né, porque o dólar fica variando bastante, às vezes aumenta, às vezes diminui, como aconteceu nesse caso aqui de julho e agosto, mas é a regra que nós temos que seguir, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a quantidade de associados, o valor do dólar, e aqui nós temos as nossas despesas obrigatórias com o Rotary Internacional. Todo clube do mundo inteiro tem que pagar isso aqui, tá? Paga a per capita do RI, a per capita igual para todos os clubes do mundo inteiro. A per capita distrital, aí cada distrito tem o seu próprio valor, né? Hoje nós ainda estamos com uma taxa em dólar, é provável que daqui a algum tempo aí o Conselho do Colégio de Governadores se reúna, né, para poder fazer uma votação com os presidentes de clube, quem sabe também não fazer uma cota em real, assim como a maioria dos distritos do Brasil já está tudo em real, né? Aqui, olha aqui, lembra daquelas cotas rateadas que eu falei ainda há pouco? Olha, estão aqui, ó. Aqui você vai colocar a quantidade de cotas que você tem rateadas e, obviamente, o sistema vai calcular automaticamente. Então, se eu tiver, por exemplo, 5 cotas rateadas, já vai aparecer aqui o valor automático daquela cota naquele mês, né? Se eu não tiver nenhuma, e assim por diante. O Conselho de Legislação, nós sabemos que é apenas o mês de julho, e aqui tem a revista do Brasil, a revista também tem em todos os lugares, obviamente os valores vão mudar dependendo do país, né? E aqui são outras despesas, e cada clube vai colocar aqui as suas outras despesas, tá? Cartório, certificado digital, né? O sistema que você for usar para poder fazer a contabilidade, e etc. Aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês é nesse quadro aqui do lado. Percebo que eu coloquei aqui 3 colunas e coloquei a seguinte cabeçalho nessas colunas. Menção presidencial pagando a semestralidade em julho. O que é a menção presidencial? Todos os anos, o presidente do Rotary Internacional ele estipula as metas para que os clubes possam cumprir, né? E aí, cada presidente, às vezes, muda uma meta aqui, outra ali, e você tem que cumprir uma quantidade de metas dentro das possíveis metas que ele coloca. Então, vamos supor que ele cria 25 metas e você precisa concluir 13 dessas 25. Às vezes, você precisa concluir 15 dessas 25. Então, cada ano, você tem umas regras para isso, tá? Só que a primeira regra para se ter a menção presidencial é da tesouraria. Olha que bacana, né? O tesoureiro aí sendo um papel importante, onde ele tem que cumprir com a primeira meta para você ser eleito para receber a menção presidencial. E qual é essa meta? Pagar em dia o Rotary Internacional, né? E o que é pagar em dia?
Pagar em dia é pagar em julho. Olha aí. Então, nós sabemos que a semestralidade vence em julho. Então, nós precisamos pagar a semestralidade em julho, não é em outro mês, né? Mas o Rotary é bonzinho, tá? Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, na regra, ele diz, se o clube, né, pagar a sua per capita de RI antes de receber a cobrança de 60 dias, está valendo também, né? Então, percebam bem que a regra, ela diz que você tem que pagar em julho, mas tem uma exceção. Se você, antes de 60 dias, pagar, né? Então, você pode pagar até em agosto, né? 60 dias vai dar em agosto. Então, se você conseguir pagar em agosto, antes de receber a cobrança, né? Essa é a palavra certa. Então, o Rotary Internacional ele emite uma cobrança lembrando o clube que ele está devendo. E se o clube pagar essa per capita antes de receber a cobrança, ainda vai receber a menção presidencial, tá bom? Mas se for em setembro, aí em setembro não tem mais jeito, né? Se o clube pagar em setembro, ele já não recebe mais a menção presidencial. Ah, Sodré, a menção presidencial, né? Eu não quero receber prêmio, eu quero fazer os projetos, eu quero atender a comunidade. Prêmio, para mim, não é importante, né? Eu ouço muito isso, mas nós temos que entender que nós estamos numa organização que foi planejada para ter essa finalidade, esse objetivo, e eu gostaria muito de ver os clubes inteiros do distrito recebendo a menção presidencial, né? O meu clube recebeu a menção presidencial e tem recebido, tá? E a gente vê que são poucos clubes que se importam com isso, né? Então, olha aí, a função do tesoureiro é a primeira delas, né, de poder classificar o clube para fazer isso. E aí, o que acontece? Você não pagando até agosto, você já não recebe mais a menção presidencial. Você já está fora, né? Independente se você cumprir as outras metas desta menção. E tem mais. Aí o RI fala assim, ó, você tem 120 dias para pagar. Se você não pagar, você é terminado, né? Então, ele dá até 4 meses. Então, nós estamos em julho, até 30 de outubro. Se os clubes não pagarem a per capita do RI, ele está terminado. A regra ainda diz o seguinte, se o clube não pagar a revista, né, em 180 dias, a revista pode, sim, desativar o clube, né? Se o clube não pagar a governadoria pode, sim, desativar o clube, né? Então, o pagamento é, de fato, obrigatório para todos os clubes. E aqui eu queria mostrar para vocês um negócio interessante, que a gente ouve também bastante, né? Fala assim, Sodré, o clube tem 20 associados, né? É tranquilo, mas o meu clube tem 60. Meu clube tem 60 e é muito alta a despesa, tá? Então, se vocês forem perceber aqui, ó, nesse campo bem aqui, que está escrito média, vocês podem perceber que tem um valor aqui, tá? Que ele é calculado automaticamente, tá certo? Então, se eu colocar um clube de 10 aqui, ó, o valor ele não altera. Se eu colocar um clube de 60 aqui, ó, o valor também não altera, gente, porque as contas são feitas por pessoa, tá bom? Então, um clube de 10 pessoas tem o mesmo custo de despesas obrigatórias de um clube de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, é o mesmo custo, porque o custo são por pessoas, tá? Isso aqui é um detalhe bem bacana de se falar. E outro detalhe é que nós pagamos a semestralidade. Olha que coisa que nós temos, né?
sempre há projetos de mudança no Conselho de Legislação para que a per capita seja mensal, por exemplo, do voto internacional, mas nunca passou, né? Já houve algumas vezes, nunca passou. A per capita ela é semestral e ela é paga antecipadamente, tá certo? Então, nós pagamos aqui os 35,5 dólares antecipadamente, nós pagamos os 17 dólares por distrito antecipadamente, que serve para o semestre todo, tá bom? E vou mostrar para vocês aqui, percebo bem essas planilhas aqui, vão estar à disposição aí também do Rafael, tá? Da Brol, quem quiser pode baixar depois aí, sem problema nenhum. É só colocar aqui o nome do clube de vocês e entender as fórmulas, a gente vai estar à disposição também para colocar. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui uma outra planilha, que é onde vai aparecer algo bem conflitante, né? Que é exatamente a impossibilidade de nós fazermos um cálculo de mensalidade para os nossos clubes, né? Eu tenho trabalhado nessa função de tesoureiro já há algum tempo e não existe nenhuma maneira da gente usar a palavra mensalidade para poder cobrar dos nossos associados. E a palavra mensalidade, ela vem do direito, né? A palavra mensalidade, ela tem uma determinação jurídica. Ela precisa ser valores iguais durante aquele ano, né? Então, você calcula o valor anual e divide por 12. Né? As escolas fazem muito isso. A escola calcula o seu custo anualmente e divide por 12. É por isso que o aluno paga a mensalidade em julho, paga em janeiro, mesmo estando de férias, né? Então, no nosso sistema aqui dos clubes, nós pagamos semestralidade. Então, se eu cobro semestralidade, eu não posso pagar, se eu pago semestralidade, desculpe, se eu pago semestralidade, eu não posso cobrar mensalidade, né? E aqui eu vou explicar para vocês, bem rapidamente, a gente dá tempo aqui para as perguntas, o porquê que a gente não pode fazer isso. Estão vendo aqui essa palavra bem aqui, ó, clube terminado? Nós estamos pegando aqui um exemplo de um clube que começou no dia 1º de julho, tá certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo de um clube que começou, colocar 20 associados. Então, o clube começou com 20 associados no dia 1º de julho. E eles fizeram as contas bonitinho, olha, nós vamos pagar isso aqui de per capita do RI, vamos pagar o Conselho de Legislação, a revista, né? Vamos pagar isso aqui tudo para o clube. Quanto é que dá a mensalidade? Olha, a mensalidade vai dar R$ 39,02. Tá? E aí todo mundo paga. Todo mundo paga em dia. É um clube excelente esse aqui do exemplo. Né? Ninguém fica devendo, todo mundo paga a sua mensalidade em dias. Mas o que vai acontecer? Em 4 meses, olha, todo mundo pagou a mensalidade em julho, em agosto, em setembro e outubro. Contudo, o clube ele foi terminado em novembro. Tá? Mas só vê como, se todo mundo pagou sua mensalidade. É exatamente por isso, gente. Porque o RI, ele cobra a semestralidade, mas ele te dá só 4 meses para você pagar. Entendeu? Ele cobra a semestralidade de você, mas ele te dá 4 meses para pagar. Se você não pagar em 4 meses, você é terminado. Você é terminado mesmo. Aí você tem 120 dias, 150 dias para poder se restabelecer. Aí você tem que pagar todas as suas dívidas, tem que pagar mais 30 dólares pelos novos companheiros para poder você ser reativado, né? E se você não fizer isso dentro desse período, você nunca mais vai ser reativado. Tá? Então, por isso que essa aqui é o grande X de todo o tesoureiro. Tá? Não tem como ele criar uma mensalidade para poder
está em dias com as obrigações. Não tem como. Tá? Vamos supor que, Sodré, mas e se eu aumentar esse valor? Bem, vamos colocar aqui R$ 70. Beleza, olha que deu certo aqui, ó, tá vendo? O clube está ok. Então, eu vou conseguir pagar até em outubro, né? E o clube não vai fechar. Mas olha o que aconteceu aqui. O clube teve um superávit, né? O clube, ele teve uma sobra de caixa aqui de 7 mil e pouco, tá? Mas isso aí não é bom? Não é bom fazer? É bom fazer. Só que não é isso que diz o direito de uma sociedade sem fins lucrativos, né? Se nós tivéssemos aqui para obter lucro, então isso aí seria o lucro daquele semestre, tá certo? Então, o que a gente fez aqui? Aqui eu vou deixar aqui disponível, tá? Para vocês poderem estar vendo posteriormente. Eu vou agora interromper aqui e conversar com vocês o que nós fizemos aqui no nosso clube, no Rotary Clube de Macapá Sul, para poder resolver esse problema de se pagar uma semestralidade e receber por mês, né? Depois de muito pensar, nós entendemos que só havia uma maneira, né, de fazer isso, que era antecipar aquelas mensalidades, né? Então, aqui, por exemplo, no nosso clube, nós antecipamos, no mês de julho, nós antecipamos 3 mensalidades. Então, todo companheiro ele paga logo julho, agosto e setembro. Com esses valores antecipados, né, a nossa mensalidade aqui, ela é R$ 70, tá? Então, com esses valores antecipados, nós pagamos todas as nossas dívidas. Hoje, o Macapá Sul pagou o RI, já pagou o distrito, já pagou a revista, não está devendo nada para ninguém, né? O Rotary Clube de Macapá Sul, no ano passado, que eu estou repetindo a tesouraria, né? O pessoal gostou tanto aqui da tesouraria, colocaram de volta no cargo, mas no ano passado, nosso clube de 27 anos nunca, né? Nunca havia pago em dia a per capita do RI. Por quê? Nós pagamos semestralmente e recebíamos mensalmente. Não tem como, né? Não existe nenhuma fórmula, nenhuma mágica matemática que vai mudar isso, tá? E nós conseguimos fazer isso, não foi fácil, né? Mas não aumentamos a mensalidade, né? Então permanecemos com a mesma mensalidade. Hoje o custo de um clube de Rotary é R$ 61, imagine vocês. Então, R$ 61 hoje é o custo de um clube de Rotary para manter as despesas obrigatórias, né, do RI, tá certo? Menos do que esse valor é impossível. Então, se tiver clube aí que tem mensalidade de R$ 50, não tem jeito, não vai fechar a conta, tá? É impossível. O menor valor é R$ 61, e aí, como nós cobramos 70, o que acontece? Sobra, né? Sobra um valorzinho aí no final do caixa, tá? Tanto é que neste ano, o que aconteceu? Nós conseguimos pagar a per capita do RI com o dinheiro do ano passado. Olha que bacana, né? Então, com o dinheiro do ano passado, com a gestão passada, pagou-se a per capita do RI esse ano. Então, nosso clube aqui, vocês terem uma ideia, nós pagamos a per capita do RI em junho, né? Em junho, nós pagamos a per capita do RI. Né? Ainda não havia nem sido elaborado as faturas, nem nada, né? Pagamos em junho. Então, teve só uma diferença do dólar, né? Porque o dólar, houve uma mudança do dólar de junho para julho, né? Eu não sou de briga, quem me conhece sabe que eu não gosto de confusão, né? Até conversei com a Gisele disse, não, Sodré, deixa para lá, né? Deixa isso para lá. E aí vamos pagar só essa diferença, da diferença do dólar, né, que ocorreu entre junho e julho, né? Então, é essa planilha que a gente elaborou aqui,
tá? Tem uma outra coisa bacana que eu gostaria de falar para vocês também, são os custos do cartório, né? Então, aqui nós criamos a figura de um administrador do clube. Esse administrador, inclusive, sou eu também, né? Que cuida da parte das finanças. O administrador fica responsável pelo clube no banco, então, é o administrador que faz as transações bancárias, é o administrador que é responsável pela Receita Federal. E esse administrador, o mandato dele é de 4 anos aqui no nosso clube, tá bom? Então, com isso, nós vamos economizar a questão das despesas de cartório, das despesas do certificado digital. Então, um certificado digital de 4 anos ele é muito mais barato do que um certificado digital de ano por ano. Então, a gente vai economizar bastante a partir desse ano, com a mudança que nós fizemos no estatuto do nosso clube, mudança essa totalmente autorizada pelo governo internacional, autorizada pela Receita, pelos cartórios, pelos bancos, fizemos todas as consultas possíveis, já palestramos sobre isso também aqui na família Rotária, né? E a gente também vai poder economizar isso, né? E não somos mais obrigados a fazer o que todo clube é obrigado a fazer o registro de sua ata de eleição, porque senão a conta é bloqueada, né? A conta ela é bloqueada e nós sabemos que quando há uma gestão para outra, automaticamente o banco bloqueia aquilo ali. Tá bom? Então era isso, né? Eu queria mostrar para vocês, as planilhas vão estar à disposição, quero agradecer imensamente, né? Não coloquei ali o slide final ali com meus dados, né? Mas quem precisar dos meus dados aí, que o companheiro Rafael tem, pode distribuir o WhatsApp e tudo, tá bom? E a gente está à disposição aí. Companheiro Raimundo, muito obrigado pela oportunidade, espero que esse assunto tenha agradado a todos aí, apesar do tema, né? Muito obrigado, companheiro Sodré. Vamos, então, agora aqui abrir para as perguntas, né? O companheiro Isaías já levantou a mão. Se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor, sinalize aí para a gente poder ir colocando na ordem aqui de perguntas. Companheiro Isaías, pode falar, por favor. Boa noite a todos. Ao palestrante, parabéns pelas sempre ilustrativas palavras e orientações. Não é à toa que você tem esse métier, Sodré, esse gabarito de já ter experimentado várias vezes, e isso também é muito efusivo, né, nas suas palavras e muito seguro se coloca. Isso é muito importante para a gente. Eu queria agradecer os convidados aqui que nos prestigiam aqui no nosso 4720, né? E desejar o meu abraço aí a todos os nossos companheiros. Bom, Sodré, eu estava aqui trabalhando, evidente, mas antenado, e anotei aqui 2 pontos que eu gostaria que você, de uma maneira mais rápida, pudesse só pontuar mesmo. E foi bastante indagado aqui, que eu assumi a questão do distrito, né, na finança do distrito, o pessoal perguntou muito a questão do valor, o valor da base de cálculo para a fatura, de julho e as seguintes. Você já falou há pouco, mas eu gostaria que você pudesse realmente enfatizar essa parte, ou seja, eu vou pagar hoje com que base de cálculo que eu faço? Mês que vem, qual a base de cálculo? Uma outra coisa que você falou, que também é importante, você deu exemplos, inclusive, é a questão da semestralidade ou da anualidade, como você falou dos colégios. Realmente, a gente trata no popular mensalidade para facilitar, considerando que o companheiro desembolsa todo mês, ou, em raríssimas exceções, como no seu clube você colocou, vocês antecipam logo e tal, então você já tem aquele caixa para poder suportar as despesas, seja no primeiro mês, no segundo, dentro das opções que você colocou. E faço uma pergunta, Sodré, que ela não é diretamente com a tesouraria, mas eu acho que ela tem ela tangencia. Você vê alguma situação, alguma relação
da questão do DQA estar fragilizado por conta da per capita, do valor da per capita, ou da questão de como se paga. Às vezes a pessoa não paga corretamente, quando vai ser cobrada, acha que é muito. Essa é mais assim, para a gente só debater e ter um termômetro do seu posicionamento. Um abraço a todos, obrigado por atender. Ok, obrigado pela pergunta, Isaías. Bom que você perguntou isso, é muito importante, é bom frisar, né? Gente, eu sei que o Isaías vai ouvir muito isso, né, como tesoureiro, mas não existe mais dólar, tá? Esqueçam o dólar. Se o dólar diminuir, vamos dar graças a Deus que a nossa economia está bacana, né? E aí depois o Rafael pode falar sobre a economia aí para a gente. Mas o valor da per capita não vai diminuir. O valor da fatura do RI e o valor da fatura do distrito já estão em reais. Tá? Então, não esqueçam o dólar. Respondendo à pergunta do companheiro Isaías, a primeira pergunta, a base de cálculo é julho. Tá? Então, imaginem vocês que no dia 1º de julho, né, o Rotary Internacional, na sua equipe de processamento de dados, fez o levantamento de todos os clubes do mundo e viu quem era que estava cadastrado naquele dia 1º de julho. Tá? E a partir daquele quantitativo, ele viu qual era a moeda de cada país. Estamos falando da nossa organização, que é mundial. Né? Então, lá na Índia é uma moeda, lá no Japão é outra moeda, na Inglaterra é outra moeda, na França é outra moeda, e assim por diante. Então, ele pegou as moedas daquele país, fez a cotação do dólar americano, tá certo? Que a nossa organização é sediada nos Estados Unidos, e aí ele transformou para a moeda corrente do país. Então, esqueçam o dólar. Não existe mais cobrança em dólar do RI. Tá? Depois que ele fez a fatura, aquela fatura congelou ali naquele valor. Tá certo? Então, essa é a primeira pergunta. Essa é uma mudança que vem recente. Né? Quem não trabalha com a tesouraria, obviamente, não está acostumado com essa mudança, né? Porque já há muitos anos a gente fazia assim, o dólar ia mudando mensalmente, e aí a gente iria ter que pagar aqui, tá certo? E para que o dólar serve, então, o dólar rotário ainda está sendo divulgado até hoje? Né? Por quê? Porque nós temos outras coisas também que nós pagamos, né, em dólar. Né? Nós temos materiais que você pode comprar em dólar, licenciados, nós temos a própria Fundação Rotária, né? Os investimentos que você faz em dólar. Né? Então, aquele dólar é convertido por aquele dólar daquele mês. Tá certo? Então, não é quando você faz um investimento em Fundação Rotária, ele não vai pegar o dólar de julho. Ele vai pegar o dólar daquele mês que você está fazendo aquele investimento naquele momento. Né? Então, as empresas cidadãs, as pessoas que fazem constantemente esse investimento em dólar, né? Quer seja no cartão, quer seja no boleto, ele vai pegar aquele dólar daquele mês e vai converter em pontos para você, de acordo com aquele dólar daquele mês. Tá certo? A segunda pergunta que você fez, eu penso que não. Eu penso que o valor que nós pagamos hoje para ser rotariano é muito pequeno. Né? Então, 36 dólares por semestre, né, é um valor muito pequeno, eu acho que não impacta no DQA, tá? Não impacta no DQA. Eu digo assim, eu sou um vendedor nato, né? Então, o vendedor, e aqui temos outros também vendedores aqui na sala, a gente sabe que o valor, né, o valor daquele que está vendendo, quer seja um produto ou um serviço, é a última coisa que a gente fala. Né? Mas eu digo assim, que quando eu faço a captação de rotarianos, e aqui falo com propriedade, eu sou o padrinho, né, com mais afiliados no distrito, né, faço parte da sociedade de padrinhos do Rotary Internacional, como um associado fundador, por ter uma quantidade grande de padrinhos, de afiliados. Eu digo logo para o meu afiliado o valor que ele tem que pagar. Porque o que acontece no DQA
né, é exatamente isso. As pessoas conversam com as pessoas, falam, as pessoas entram no Rota e nem sabem que tem que pagar. E aí fica lá um mês, fica 2 meses, fica 3 meses, e aí, de repente, alguém vai chegar para aquela pessoa e vai dizer, olha, tem que pagar. Aí ela sai do Rota, né? Então, eu acho que a informação do pagamento é importante. A maneira com que vocês vão achar para falar sobre isso, cada um tem que achar a sua, né? Eu já achei a minha. Eu falo logo, a primeira coisa que eu falo é isso, olha, tem que pagar para servir as outras pessoas, né? Nós pagamos para servir, o valor é tanto, você tem que pagar. Então, eu acho que Isaías não fragiliza, né, o DQA, eu acho que o valor é muito pequeno ainda. Eu acho que a gente poderia, assim, beneficiar aquelas questões que a gente já conversou, e que bom que a governadora Elaine e você, em conjunto, entenderam que existe associado ao passaporte, que não participa do distrito, mora em outro lugar, que existe a juventude, que precisa ter um ganho, né? Precisa ter um bônus ali para poder ele continuar sendo do cidade, ele vai pagar 2 vezes, né? Porque agora o Rotaractiano também vai pagar para o RI, né? Antes não pagava, então ele vai passar a pagar para o RI também, né? Então, mesmo assim, eu acho que não, acho que a gente ainda pode sim ter um DQA forte com relação a isso. Falando sobre isso e aproveitando o gancho rapidamente, eu quero dizer que na gestão passada eu mandei um e-mail para todos os clubes para que eles pudessem se posicionar, né, para que o RI não aumentasse a cota. Eu só recebi 4 retornos dos clubes, dos 52 clubes que nós tínhamos, eu só recebi 4 retornos, que foi enviado à sede mundial, né, para que o RI não aumentasse as parcelas. Então, imagine vocês que nós vamos pagar hoje, esse semestre, R$ 35,50, depois R$ 37,25, depois $39, que já foi aprovado, né? Essa resolução foi aprovada e nós não conseguimos derrubar essa resolução porque os clubes não aderiram. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta, Isaías. Obrigado por fazer. Companheiro Ronaldo, por favor, a palavra é sua agora. Depois a companheira Lia. Boa noite, companheiros. A turma de tesoureiros aqui, eu já vi que é a turma que gosta, né, do assunto. Mas, Sodré, parabéns, tá? Apesar de eu não ser o tesoureiro do clube, o Calume, há uns 5 anos a gente já elegeu, mas ele não fica porque ele sabe, ele fica para repetir até aprender. Não sei se é o teu caso, mas acho que não, você só sabe. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Lembra, a gente está falando de uma instituição sem fins lucrativos. Tá? Então, fica 0-0 no final. É lógico que o clube faz as suas ações, que não demandam um projeto da Fundação Rotária, que não recebe recursos externos, e sim dos próprios companheiros do clube. Essas ações, tá? Ela tem, de vez em quando, um certo inconveniente, porque tem custo. Imagina, você vai fazer um escovódromo, você tem que ter as escovas de dente, creme dental, tem que ter água mineral, tem uma infra toda, apesar de já ter o equipamento, mas tem uma infra toda para a gente comprar. E isso criava aqui no nosso clube um certo constrangimento de passar toda reunião, aparecia alguém solicitando alguma coisa, e você passar a sacolinha a toda a reunião é muito desagradável, acaba se perdendo companheiros por isso, porque nem sempre está prevenido e, às vezes, cria certos constrangimentos desnecessários. A gente criou aqui, tá, para fazer face a essas despesas, que não são as despesas obrigatórias do Rotariano, mas sim acessórias por estar no clube e pelas ações do clube, um fundo. Tá? A gente chama aqui Fundec, que é um fundo que a gente destina esse recurso para poder amparar de recursos das nossas ações. Isso tem alguma ilegalidade, posto que ele entra como uma despesa para poder zerar
o nosso caixa para não dar lucro, vamos dizer assim. Isso é quase... Ok, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta polêmica, hein? Mas vamos lá. Não era para fazer pergunta difícil aqui, que me convidaram para cá. Mas a questão é a seguinte, vamos lá. Nós somos uma organização de serviços humanitários, né? Então, o que diz a regra? E eu mostrei para vocês hoje o que está lá no manual, né? Nós precisamos pagar as nossas despesas sem auxílio externo. Ponto. Tá? Isso é a regra. Então, se eu fizer uma ação do clube, colocar a logo do clube e essa ação arrecadar algum recurso, esse recurso 100% tem que ser para ação. Tá? Vamos supor, vamos fazer uma ação, eu preciso de R$5.000 para fazer uma ação. Aí eu vou fazer uma feijoada, vou fazer um bingo, vou fazer um baile, né? Um festival de sorvete, uma costelada, etc. E eu recebi R$10.000. E eu precisava de quanto? De 5, né? Mas eu recebi 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar R$5.000, fazer a minha ação, e R$5.000 para a Fundação Rotária, que sobrou dinheiro. Tá certo? Então, não posso usar esse dinheiro que eu peguei da sociedade, porque eu disse para a sociedade que eu precisava fazer aquela ação, né? Então, eu não posso pegar aquele dinheiro e pagar dívidas pessoais. Não posso. Isso aí é proibido, tá? Até o que a gente costuma fazer, e aí o Rafael está aqui, vai ser contra o que eu vou falar aqui. Mas vamos fazer uma ação e destinar também para a Fundação Rotária. Também não é certo, né? Apesar de eu achar ser certo. Apesar de eu até querer que a mensalidade dos companheiros já tire R$10 para a Fundação Rotária. Gente, vamos tirar R$10 da Fundação Rotária todo mês, né? Mas isso é proibido, a nossa organização proíbe isso, porque a doação tem que ser voluntária, não pode ser compulsiva, né? E compulsória. Então, é isso que eu posso te responder, tá? Mas Sodré, qual é a solução para isso? Não usem a logo do clube. Façam ação entre amigos, né? Então, vamos fazer uma ação entre amigos. Olha, o que é que vocês vão fazer uma ação entre amigos? E aí, o dinheiro que vocês arrecadarem dessa ação, vocês ajudem o companheiro aí na conferência, ajudem o companheiro aí numa convenção internacional, façam um plano de bonificações, né? Os companheiros poderem ter. Quem trabalhou mais naquela ação, naquela outra, vai ganhar um valor a mais. Então, tem alguns clubes que fazem isso e eu acho isso perfeitamente legal. Tem clube, por exemplo, que aluga a sua sede ou parte da sua sede. Aí sim, quando você tem os frutos, né, os frutos daquele seu imóvel, aí você pode pagar mensalidade, você pode fazer aquilo ali, porque você não está usando a sociedade para aquilo ali. É um fruto do seu imóvel, né? Então, essa aí talvez seja a única exceção que existe dentro desta forma, né, dentro da resposta que eu poderia te dar a essa pergunta, tá? Então, usou a logo do Rotary, o dinheiro 100% vai para aquela ação. Sobrou Fundação Rotária. Tá? Não usou a logo do Rotary, é ação entre amigos, e aí nós somos uma organização sem fim lucrativo, devidamente reconhecida no nosso país, e podemos fazer também isso. Assim como podemos fazer convênio com o governo, convênio, como nós temos clubes no nosso distrito que tem convênio com a Justiça do Trabalho, né, convênio com o Ministério Público do Trabalho, etc., sem problema nenhum. Tá bom? Mais alguma coisa, Ronaldo? Não. É só para concluir que a gente, na verdade, viu, Sodré, não fazemos nenhum
nenhuma promoção para arrecadar esses fundos. Esses já são inclusos na nossa per capita mensal. Já inclui um recurso que ele vai patrocinar as nossas ações. O fundo é excelente, o fundo pode ser feito sem problema nenhum, né? Inclusive, o que eu acho também errado, né, digamos assim, é não poder fazer isso com a Fundação Rotária, né? Então, é uma tristeza isso. O clube não tem autonomia de dizer, olha, na nossa mensalidade, eu vou tirar tantos reais para a Fundação Rotária. A gente é proibido de fazer isso, né? E que eu acho errado, mas a gente tem que obedecer a regra e tentar mudar ela, né? Com o tempo vai poder fazer um conceito de legislação aí para poder modificar. Porque senão ele seria compulsivo, não seria... Pois é. Espontâneo, obrigado, Ronaldo. Certo? Um abraço, obrigado. Parabéns aí pelo fundo que vocês têm aí no clube. Companheira Lia, a palavra é sua agora. Obrigada, boa noite. Na verdade, a pergunta que eu iria fazer, o companheiro já tinha feito, mas aí eu vou fazer um complemento a respeito sobre eu acho assim que o principal papel, só para complementar o companheiro Sodré falou aí, do tesoureiro, é a gente sempre procurar ser transparente, né, com o novo associado. A gente sempre, pelo menos no meu clube, quando eu faço a cobrança, né, digamos assim, a cobrança mensal desse companheiro, eu sempre procuro dizer para eles, principalmente as nossas obrigações, né? Pelo menos a Rotary Internacional, Distrito e Revista. Então, sempre boto uma planilhinha explicando que a gente tem que cumprir nossas obrigações rotárias. Então, eu procuro ser assim mais transparente possível, bem objetiva, para que ele entenda que a gente tem obrigações. E isso, se a gente não cumprir essas obrigações, o clube, tipo assim, vai parar de existir. Então, eu acredito que é o papel principal do tesoureiro, a gente sempre ser transparente, o mais possível com todos os companheiros. Vai durante as reuniões, sempre frisa lá, bota nos grupos de WhatsApp, e assim, eu acho que esse é o papel primordial, mas parabenizar aí o companheiro Sodré pela excelente palestra. É isso, boa noite. Obrigado, companheira Lia. Dizer que o Rotary Clube de Belém também sempre manteve as suas per capita em dias, né? E eu falo isso também porque fui tesoureiro do distrito na gestão passada, e dizer que nós inovamos, né, na nossa gestão, quando eu fui convidado também para ser tesoureiro, porque eu já era o secretário, né, e aí o nosso tesoureiro distrital ele teve que fazer uma mudança, ele mudou de Manaus, ele foi para Mato Grosso do Sul, e aí o governador Gerson, que inclusive me pediu as escusas dele de não poder estar aqui hoje, porque ele está em viagem, nesse momento está em trânsito, ele falou para mim, Sodré, tu também vai ser o tesoureiro, né? Então, ele não pediu, né? Tu também vai ser o tesoureiro do distrito, né? Eu falei para ele, governador, sem problema nenhum, só que comigo é transparência total, né? Então, pela primeira vez no distrito, nós divulgávamos o extrato bancário do distrito todos os meses, né? E para o grupo de tesoureiros. Então, quem foi tesoureiro e quem estava no grupo na gestão passada recebeu o extrato bancário do distrito com todos os lançamentos, todas as despesas, porque o dinheiro é do distrito, não é do governador, né? Não é de propriedade do governador, e aqui é de todos os rotarianos. Então, todas as despesas e as receitas que entraram, eu divulgava tanto o extrato bancário quanto o lançamento do sistema que a gente tem para acompanhamento desses recursos, né? Então, foi transparência total. E a transparência que a Lia falou aí, colocar no grupo de WhatsApp, é um negócio bacana também, porque, olha, gente, nós somos uma família, não é isso que a gente fala sempre? Rotary é família rotária, né? Então, se eu não tiver condições de falar com a minha família, de conversar com um companheiro que é da minha família, e ali todos são da minha família, né? Se eu não puder fazer isso com a minha família, eu vou fazer com quem? Né? Então, acho que o tesoureiro precisa, sim, colocar público para a sua família rotária o que está acontecendo ali, né? Olha, nós não ganhamos a menção presidencial. Por quê? Porque os companheiros não pagaram as mensalidades, né?
Então, é importante ter essa publicidade, essa transparência para poder a gente arcar com os compromissos. E olha aí, gente, é tão bacana ganhar a missão presidencial. Né? E é tão simples, todos os clubes do nosso distrito, né? E aí eu falo aqui para o governador Raimundo Albuquerque, presidente da ABROL, para o Rafael, dizer, gente, é muito simples de ganhar a menção presidencial. A ABROL poderia estar ajudando os clubes também a cumprir essas metas, tá? Porque todos os clubes do nosso distrito realizam trabalhos competentes e eficientes para ganhar a missão presidencial. Né? Então, seria muito bom se a ABROL pudesse também levantar essa bandeira e fazer com que o nosso distrito, nesse ano da governadora Elaine, pudesse ter uma quantidade imensa, né? Se não todos os clubes, se não for possível, mas uma quantidade bem superior. Eu acho que esse ano foram apenas 5 clubes que ganharam a missão presidencial, de ter todos eles nesse tipo. Tá bom? Obrigado, Bia, por essa pergunta. Ok, agora vamos para o companheiro Emerson Boritza e, por último, depois encerraremos com a pergunta da companheira Neide Brilho. Primeiro, parabenizar a Brol, né, por encarar um assunto tão cascudo como esse. Normalmente a gente pensa uma academia de letras, um negócio mais poético, né, mais inspirador, e quando parte para as contas, a gente sabe que é muito desafiador, mas a palestra do companheiro Sodré, e eu tenho um respeito imenso com o companheiro Sodré, conheço ele desde sempre, acho que desde quando eu entrei no Rota, já ouvia falar de Sodré, e talvez isso crie alguma resistência em alguns grupos de rotariano, porque ele é transparente. E a nossa filosofia exige isso, né, Sodré? A gente pega ali a prova quadro, ela exige isso de nós, rotarianos. E às vezes o que falta é justamente isso que o Sodré está propondo para a gente. Por mais de uma vez eu vi ali no grupo de presidente do ano passado, uns companheiros questionarem o governador Gerson, e o governador Gerson falou, mas está na apostila que o Sodré colocou aí para vocês, né? Então, às vezes o que nos falta é um pouco de instrução, e aí, por falta de instrução, a gente acaba atacando as pessoas de maneira indevida. Não tenho dúvida de que a publicação dos relatórios é uma obrigação dos dirigentes, tem que ter sim essa transparência, nós temos que ser claro com todos. Eu só queria chamar a atenção para um detalhe, porque eu sou contador também, embora atuo na área de auditoria do Estado, na área de fiscalização de tributos, mas nós somos uma organização sem fins lucrativos, porém, não significa que nós podemos ter... Nós fazemos a nossa peça orçamentária num ano, deveria ser assim pelo menos, né? Nós executamos para ultrapassar os valores orçados dentro de um determinado limite que prevê os nossos estatutos, tem que ter autorização da Assembleia, senão a gente pode executar, fazer manobras de rubrica e tudo mais, mas nada impede que nós tenhamos o que nós chamamos de superávit, que é mais ou menos o que o Macapá Sul fez agora, né? Com superávit, pagou já de maneira antecipada. Então, é plenamente possível, as pessoas confundem isso. Uma coisa muito legal que o Sodré deixou bem claro aí, ele pode comentar isso, mas nós precisamos criar grupos de contas, núcleos de custos, núcleos de receitas, e não misturar isso, não confundir essas coisas, né? O que é administrativo é administrativo, o que é de projeto 1 é projeto 1, que é projeto 2, é projeto 2, e assim por diante. Parabéns, Sodré. É isso aí que eu deixo meu recado para vocês. Obrigado. Agora, a companheira Neide Brilho. Oi, Bulhosa. Depois eu gostaria de falar para fazer uma, como é que se diz, uma pergunta também, tá? Eu não levantei minha mão, só isso. A Neide caiu. Pior que caiu mesmo. Eu acho que ela Então, teve vamos para a um pergunta da companheira microfone. Maria Regina, então. Boa noite novamente a todos. Eu custei entrar por causa da internet que estava aqui oscilando demais e acabei perdendo uma parte. É o seguinte, é sobre o clube Madeira Mamoré, Rotary Clube de Porto Velho Madeira Mamoré. Ele agora fez 2 anos. Eu pergunto, como é que se diz? A contribuição da governadoria, ele já vai pagar neste semestre ou no outro?
Pergunta com Isaías, né? Companheira, antes do companheiro Isaías responder, deixa eu me meter aqui. Lamento lhe informar, viu? Porque a gente fundou no mesmo dia, a gente já vai pagar agora. Você não perguntou. Você não perguntou, fiquei aqui também. Está vendo, Regina? Bom, primeiro que A companheira Neide Pinho voltou, viu? as gestões são anuais, né? Então, é evidente que cada governador empreende aí dentro da sua concepção do conceito e do conhecimento que tem do distrito, ele busca, evidentemente, também proporcionar situações que favoreçam o fortalecimento. Eu faço uma fala inicial dizendo que, quando, e o Sodré bem ressaltou isso, quando a gente monta um clube, evidentemente que essa situação toda financeira, a gente entende que já esteja toda superada. Então, isso já teria sido, já pertencendo ao patrimônio do clube, da governadoria, do RI, para que não houvesse nenhuma preocupação, certo? Em relação especificamente ao clube, o governador Gerson também já empreendeu algumas atitudes o ano passado, né, em prestígio à formação dos clubes, e a governadora Elaine, ela também manteve a relação com os clubes que estão sendo criados, né, foram criados agora no último ano, para que se mantenha ainda essa faculdade, essa isenção, mas é uma faculdade, evidente, se tem clube que quer pagar, pode pagar, não tem problema, né? Assim como também em relação aos Rotaract. Então, nesse exercício, e também a questão dos passaportes. Os companheiros passaportes dos clubes não devem incluir na per capita, no cálculo da per capita distrital. Então, Regina, em relação aos clubes anteriores, criado aí nos últimos 2 anos, né, será mantido nesse ano também a faculdade do pagamento, tá? Eu acho que eu já falei isso lá no clube, lá no grupo, mas vou reforçar lá, tá ok? Nós vamos então pagar. Ok. Obrigada. Ô, Neide, minha querida Neide. Fale, é com você agora, minha querida. Abração, obrigado por estar aqui com a gente. Eu queria saber, eu não peguei a palestra desde o início, mas tem uma dúvida que eu queria saber se vocês falaram, que é sobre o associado corporativo. Não. Nós não falamos sobre isso, né? Mas foi muito bom você tocar nesse assunto. Isso aí é tema de uma outra palestra, né? Que são os tipos de associados. Eles são possíveis, sim. Tá? Hoje nós temos uma flexibilização muito grande nos tipos de associados, inclusive não existe uma quantidade e nem os tipos específicos, você pode criar o tipo que você bem achar que deve. E o associado corporativo é aquele associado que vai representar uma empresa, né? Então, uma empresa hoje, ela pode ser associada ao Rotary Internacional. Tá? Infelizmente, no sistema, no MyRotary, ainda não está preparado, né? Então, o MyRotary ainda não está preparado para colocar o nome da empresa lá. Então, vai ter que ser o nome de um gerente, de um diretor, o nome que a empresa indicar. Tá? Mas o clube tem a obrigação de, no seu site, né, colocar que aquela empresa é associada, divulgar aquela empresa também como sendo associada à vida internacional. Tá? Então, existe sim associado corporativo. Hoje, no nosso distrito, não temos nenhum ainda, né? Mas é possível, sim, que... Porque aqui no Rio, o Tijuca já tem 2 associados corporativos. Que bacana! Beleza, parabéns. O Zoper. E eu assisti a palestra, assisti a posse, aquele negócio, mas é chato a gente ficar perguntando isso na hora de uma festiva, né, deles. Sim. E eu fico pensando se um associado corporativo, que é uma empresa, ela pode ser, digamos assim, uma triangular para fazer um evento e a doação, como é que fica?
É um associado normal como um outro qualquer, né? Na verdade. Sim. Porque a gente tem estipulado aqui, por exemplo, no nosso estatuto, nós já fizemos a previsão do associado corporativo, tá? É importante que vocês tenham essa modificação no estatuto. O tá? Jopers poder... tem isso, a Casa Ronald e o Sodalício, que é assim, um negócio de caridade. Ele botou no regimento interno. Sim. Então, é interessante, e até o valor, né, aqui no nosso clube, por exemplo, o associado corporativo, ele paga um valor maior, inclusive, a sua cota. Né? Mas aí as ações que ele vai fazer posteriormente, ou as doações, aí vai da vontade de cada empresa. Né? Para o clube, ele é um associado como um outro qualquer, né? Como um associado representativo normal. Tá certo. Valeu, obrigada. De nada, querida. Eu que agradeço você estar aqui. Obrigada também a você, Bulhosa. É isso, companheira Neide. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom, antes de encerrar e passar a palavra para o nosso presidente fazer o encerramento da reunião, vou só fazer a entrega do certificado virtual e já vou mandar por WhatsApp também o certificado para o companheiro Sodré. Tá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Envelope com os honorários. Tá? Certificado de reconhecimento, a sessão parada da Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Pará, certifica que Jerônimo Sodré Júnior não está aparecendo nada aqui. Agora apareceu. apareceu. Agora apareceu. Então tá. Então, a sessão parada da Academia Brasileira Rotária de Letras, Abrol Pará, certifica que Jerônimo Sodré Júnior ministrou para este silogeu, por meio da plataforma Zoom, a palestra Tesouraria Eficaz. Pará, 18 de agosto de 2022, Raimundo Nonato Moraes de Albuquerque, nosso presidente, assinando. Ok? Muito obrigado, Sodré. Valeu, obrigadão. Presidente, agora a palavra com você para fazer o encerramento. A Gisele quer falar. Muito bem. A palestra foi maravilhosa. Nós estamos com quase 2 horas de reunião e parece que passou rápido, porque o nosso amigo, nosso rotariano eficiente e eficaz, Jerônimo Sodré Júnior, nos brindou com uma palestra objetiva e didática. E mais, entusiasmou a todos nós, estimulou a nossa participação. E todos fizeram perguntas, e todos se manifestaram. Isto foi maravilhoso. Eu fico muito feliz em presidir esta reunião, que a ABROL, a Academia Brasileira Rotária de Letras, Seção Pará, conferiu esse certificado de agradecimento. Eu acho que foi uma noite muito boa. Nós aprendemos, é sempre interessante a gente revitalizar estes ensinamentos, esse aprendizado, porque sempre nós temos alguma coisa a aprender. E nesta noite, certamente, cada um de nós saiu mais enriquecido nesse aspecto financeiro, nesse aspecto de gestão de clube, que é muito importante. O clube vale pelos seus gestores, sobretudo, porque está à frente da batalha, que orienta, que dirige, que mostra os rumos. Então, nesta noite nós conhecemos um pouquinho mais dessa parte administrativa financeira, que é muito significativa e importante. Então, eu quero agradecer a presença de todos, a participação excelente de confrades, de rotarianos, de convidados que nos conferiram o privilégio desta convivência. Isto posto, feito este agradecimento final, eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado e uma salva de palmas a todos.
Parabéns. Boa noite, companheiros. Agradeço principalmente a visita dos nossos visitantes aí de outros distritos, de outros clubes. Tá? Sejam sempre muito bem-vindos por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.